Amém! Feliz sábado! Que privilégio nós estarmos na casa de Deus, né? Que gostoso estarmos aqui juntinhos. E eu me apaixonei por esse hino, eu não conhecia. Que bênção, né? Nós já pedimos para que Deus possa estar aqui conosco para nos instruir. Então hoje quem vai falar aqui não sou eu, é a palavra de Deus que vai comunicar conosco. Amém. Gostaria de me apresentar. Para quem não estava aqui ontem, eu me chamo Raíssa, sou nutricionista, professora do Light. Atualmente eu faço mestrado na área de alimentação vegetariana. Sou chefe de cozinha, amo estar na cozinha e amo compartilhar sobre o que Deus fez na minha vida. Quem estava aqui ontem eu contei um pouquinho da minha história, porque apesar de ter nascido adventista, por muito tempo eu só achei que estava tudo certo não comer determinados alimentos. E com o tempo a gente vai aprendendo que é muito mais sobre um determinado alimento, né? Um estilo de vida que Cristo espera de nós. E eu gostaria de fazer um convite para vocês muito especial. Quem aqui está fazendo o curso? Levanta a mão. E quem não levantou a mão, eu também quero te fazer um convite. Vocês estão mais do que convidados a estarem presentes aqui conosco. Ah, Raíssa, acabei não fazendo o curso, estava sem dinheiro. O que você pode fazer? Vim assistir o curso. A única diferença é que você não vai ter a apostila e não vai receber o certificado. Mas eu acho que a bênção vai ser a mesma. Então, faça o compromisso de vir. Eu sei que às vezes a rotina do dia a dia é muito cansativo, né? Durante a semana. Mas o que vocês puderem se sacrificar para estar aqui, eu tenho certeza que vocês vão ser os mais abençoados. Então, posso contar com vocês? Amém. Inclusive, começa hoje 14h, tá bom? Vamos ter uma continuação. Então, façam um esforcinho. Eu sei que às vezes sábado a gente está mais cansado, mas nada melhor do que nós estarmos na casa de Deus aprendendo. Amém? Amém. Hoje o tema que eu vou falar é um pouquinho sobre o templo do Espírito Santo. Nós cantamos sobre o Espírito Santo. E quem lembra a música que nós cantamos aqui? Santo Espírito. E o que a gente pediu? Que ele venha sobre nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem é o templo do Espírito Santo? E aonde ele quer habitar? Na igreja, entre os bancos? É em nós. Mas, às vezes, quando nós pensamos nesse tema, nós não valorizamos os presentes que a gente tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês ganham um presente, as esposas ganham o presente dos maridos, ou de alguém muito especial, um amigo, como que você guarda aquele presente? Me conta. De qualquer jeito? Você vai doar para a primeira pessoa que você tiver a oportunidade? Que seja um chaveiro. Eu ganhei um chaveiro de uma pessoa que eu considero muito. Eu vou simplesmente doar ele? Como é que funciona? A gente guarda, a gente valoriza. E quando nós pensamos que Deus, ele nos deu vários presentes. Um deles é o que nós estamos desfrutando nesse momento, que é o quê? O sábado. Vocês já pararam para pensar que o sábado é um presente? Gente, depois de um dia cansativo, depois de estresse, quando chega o sábado, eu não sei vocês, mas para mim é um deleite. É algo que você fala, ai Senhor, obrigado. E às vezes a gente não valoriza. Às vezes é um presente que, é legal, mas a gente não para pensar que é um presente muito especial. Da mesma forma, o Espírito Santo também é um presente. Mas esse presente é um pouquinho diferente. Esse presente é mais ou menos o seguinte. Eu estou com uma caixa de presente aqui. E eu estou muito ansiosa para dar para vocês. Vocês não têm ideia do que tem ali, porque é inexplicável. Mas vocês precisam me pedir. A verdade é que às vezes a gente pede ou a gente esquece. Às vezes nós vamos ter a oportunidade de ter várias caixas com vários presentes e nós não usufruímos do presente de Deus porque nós não pedimos. Então, todas as mensagens que Deus tem para a nossa vida,
eu quero que vocês comecem a pensar que é um presente. Mas você precisa do Espírito Santo para receber esse presente. Eu gosto muito desse texto porque ele faz nós entendemos o propósito pelo qual nós vivemos. Olha o que aqui nos diz. Depois dos seres angélicos, a família humana formada à imagem de Deus constitui a mais nobre de suas obras criadas. Irmãos, vocês são qualquer pessoa? Vocês são qualquer coisa? Vocês têm noção que nós somos a obra mais nobre depois dos anjos, né? A obra mais nobre que Cristo criou. Isso é muito importante para nós, porque às vezes no mundo onde nós estamos, nós perdemos a nossa identidade. Principalmente os jovens, adolescentes, chega numa fase que ele não sabe por que ele existe, para que ele está aqui, qual o propósito de vida. E é muito interessante nós pensarmos nisso, que eu preciso olhar para Cristo. Por que Cristo me criou? Qual era o propósito de Deus? E sabe o que é mais legal? A nossa vida vai fazer muito mais sentido. Eu sou uma obra nobre e eu fui criada com um propósito. E qual é esse propósito? Vamos descobrir juntos? Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família de qual? Celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Vocês têm objetivo nessa terra? Vocês têm objetivo na vida? Mas vocês já entenderam que esse daí deve ser o nosso maior objetivo? Nós fomos criados com um propósito. Qual é o propósito? Repovoar o céu. Então, quando Satanás colocar na sua mente, jovens, presta atenção nisso, que você não tem sentido, para que você nasceu, você vai falar, peraí, eu tive um propósito. Deus me criou com um propósito. E reafirme essa promessa na vida de vocês. E viva de acordo. Porque não adianta eu só tentar decorar ela. Eu preciso viver de acordo. Então, jovens, vocês foram criados com um propósito. E todas as pessoas que estão aqui. Gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Gênesis 1:26. E quem achar, eu gostaria que vocês participassem comigo lendo, tá bom? Quero a participação de todo mundo para ninguém dormir. Se eu ver que o pessoal está começando a dormir, a gente vai levantar para fazer uma respiração. Combinado? Gênesis 1:26. Quem achou, pode ler, por favor. A criação do homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que move sobre a terra. Amém. Amém. E disse Deus, façamos o quê? O homem à nossa própria imagem. O propósito de Deus foi sempre que a nossa vida mostrasse a imagem de Cristo. Nós vamos ver um pouquinho na história que sempre o propósito de Deus foi o quê? Que nós estivéssemos pertinhos dele. Mas infelizmente, em Gênesis 3, do 1 ao 6, nós vemos o quê? Quem lembra? A queda do homem. E quando o homem caiu, nós não vamos abrir, mas quando o homem caiu, o que aconteceu? Ele quis se aproximar de Deus ou distanciar? Que engraçado, né? Uma diferença muito grande de nós com Deus é o seguinte, nós vemos sempre Deus querendo estar perto de nós, mas nós que queremos muitas vezes o quê? Fugir dele. E quando nós estudamos um pouquinho sobre a vida, né, de todos os patriarcas, sempre foi assim. Sempre quando vem o pecado, a gente quer distanciar de Deus. E será que isso é propósito de Satanás? Olha o que esse texto nos diz. É obra especial de Satanás em quais dias? Nos últimos dias, tomar posse da mente, corromper os pensamentos e inflamar o quê?
as paixões, pois sabe que assim fazendo pode levar às ações impuras, e assim se tornarão vis todas as nobres faculdades da mente, e ele poderá dirigi-las para satisfazer seus próprios propósitos. É obra especial de quem? Porque quando ele atinge a minha mente, ele vai conseguir me controlar. Então, por isso que às vezes quando nós pecamos, a nossa tendência é distanciar de Deus. Não é porque Deus nos ama menos, mas é porque Satanás, ele é terrível. Ele faz você cair e depois te acusa que você não é digno. Mas na verdade nós vemos o quê? Sempre um Deus indo atrás de nós. E nós vamos abrir a nossa Bíblia para conferir isso lá no Velho Testamento. Êxodo 25, o 8 e o 9. Quem achar pode ler para mim, por favor. Êxodo 25, 8 e 9. Capítulo 8 e 9. É 25, 8 e 9. Tá certo. Então a gente falou sobre o quê? O santuário. Qual foi o propósito de Deus no santuário? Habitar conosco. E me farão um santuário para que eu possa habitar. O propósito de Deus sempre é estar conosco. Mas às vezes nós ignoramos isso. Na nossa vida, no dia a dia, nas nossas pequenas escolhas. E nós vemos um exemplo muito interessante do santuário. Vamos entender um pouquinho de algumas coisas que tinham dentro do santuário? Hebreus 9, versículo 4. Quem achar, pode ler para mim também, por favor. Hebreus 9, versículo 4. Amém. O que tinha dentro? Vamos lá. Maná. O que mais? A vara de Arão e mais o quê? Vocês acham que cada um desses itens que nós citamos agora foi por um acaso que estava ali? Quando nós pensamos na vara, vocês sabem para que essa vara significa? Alguém lembra? Era para ensinar sobre a educação. Tem vários pontos, mas um deles era para ensinar sobre a educação. E a gente poderia ter vários assuntos sobre isso, porque educação, quando Ellen White fala sobre a verdadeira educação. Então Deus tinha um propósito com aquela vara ali. Os 10 mandamentos. O caráter de Deus, né? Muito bem. E o maná? Será que o maná só estava ali porque precisava? O que vocês acham? Será que tinha um propósito? Vamos observar? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o maná, né? Que vai ser o tema principal. Olha o que esse texto nos diz. Tudo que nos diminui a força, o quê? Física, enfraquece o quê? A mente e a torna menos capaz de discernir o quê? Peraí, vamos ver se eu entendi. Vocês entenderam bem? O que tem a ver o físico com o mental? O que tem a ver as minhas decisões com o que eu faço com o meu físico? Será que tem algum a ver? A minha pergunta para vocês é o seguinte: será que o maná tinha um propósito estando ali dentro? Olha o que esse texto nos diz. A luz dada por Deus e que Ele o quê? Continuará a dar quanto à questão alimentar deve ser para o seu povo o quê? Hoje o que o maná foi para o povo de Israel. O que o maná significava para o povo de Israel, irmãos? Olha que sério isso aí. Vamos tentar entender. A luz que Ele deu e que Ele vai continuar a dar? Sim ou não? Vai ser em relação à alimentação que o maná foi no tempo passado.
Então, será que o maná tem muitas coisas a nos ensinar? Hoje nós não vamos falar o que deve ou não comer. Eu quero que nós pegamos o princípio do que o maná foi naquela época e que ele pode ser hoje para nós, ok? Vamos descobrir? O maná teve 3 propósitos. O maná em Levítico fala que ele veio para proteger o seu povo. E Neemias fala que ele veio ensinar sobre o quê? O Espírito Santo. Será que nós carecemos do Espírito Santo hoje? O que nós cantamos? Nós precisamos do derramamento do Espírito Santo. E em Êxodo fala que veio para provar o povo. Então o maná, ele teve um propósito sim. E o mesmo propósito que teve no passado também tem para nós. Mas antes de nós conversarmos um pouquinho sobre isso, eu gostaria de contextualizar para vocês um pouquinho da história da mensagem de saúde. Porque por muito tempo nós podemos questionar, qual propósito Deus nos deu a saúde? Será que é simplesmente egoísmo? Me tirar o que eu gosto de comer? Será que teve um propósito? Vocês já se pararam para pensar? Eu acho que é importante a gente começar a raciocinar. Peraí, por que na época de Ellen White, Deus dedicou uma profetisa? A gente estudou agora aqui, a importância de um trabalho, de um ofício que é a profecia, que o próprio Deus colocou. E por que ele pegou uma profetisa, gastou o tempo dela falando sobre estilo de vida? O que vocês acham? Muito bom. Mas, gente, quando nós vamos estudar no passado, nós vemos que a época que Ellen White ela recebeu essa luz era um contexto de confusão. Vocês têm noção? O que é confusão? Vamos entender um pouquinho. Só para vocês terem ideia. Na época que Ellen White ela começou a falar sobre saúde, existia em média de 50 a 100 remédios. Somente. Até aí, ok? Quando você vai numa farmácia hoje, quantos remédios existem? Só numa prateleira eu acho que você vê essa quantidade. Concorda comigo? E um deles, só para vocês terem ideia do contexto de confusão. Sabe o que era um dos remédios deles? Pó de pelo de camelo. Esse era um tipo de remédio. E aí nós vamos ver que existia vários outros. Então, realmente era uma complexa confusão naquela época. Um exemplo para vocês, no século XIX, alguém já ouviu falar da sangria? Já ouviu falar? Olha o que era. Os médicos utilizavam esse método, pois eles acreditavam que o sangue em excesso causava o quê? Inflamações. Gente, eu não preciso falar mais nada. O sangue em excesso causa isso aí? Ok, vamos por aí. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um bichinho, sabe aquele sanguessuga? Não sei se é esse o nome, que suga o sangue da pessoa. Então, você estava doente, sabe o que você ia receber? Um bichinho na sua casa. Ou você ia na farmácia e recebia um bichinho para picar. Você fala, olha, tu tá com excesso de sangue. E vocês acham que eu tô brincando? O negócio era tão sério. Olha isso aqui. Alguém conhece esse homem? Quem conhece esse homem? George Washington. Ele foi o quê? Vocês sabem? Primeiro presidente ali dos Estados Unidos. Vocês sabem de que ele morreu? Vocês têm alguma ideia? Ele morreu com infecção de garganta. Mas na época, o que eles fizeram nele? A sangria. E olha que interessante, na época que ele morreu, olha o que um dos médicos falou. Sua morte ocorreu apesar de tudo que a ciência médica e a habilidade humana poderia ter feito. Ele morreu de quê? Infecção de garganta. Por que ele morreu? Porque tiraram todo o sangue dele. Vocês estão conseguindo entender que o negócio tá sério? Que é um contexto total de confusão. Que uma infecção de garganta, não é assustador? Uma infecção de garganta
a pessoa tirou todo o sangue e a medicina soltou isso daí. A gente fez tudo o que a gente podia, mas não deu, ele morreu. Se vocês querem explicar mais um pouquinho desse quadro, quero que vocês abram a mente, ó. Quais eram as drogas que eles usavam naquela época? Se o corpo, olha a mentalidade deles. Se o corpo vencer o efeito da droga, automaticamente vencerá a doença. E quais eram essas drogas que eles usavam como remédio? Essas daí. Será que hoje é considerado como o quê? Veneno. Gente, nunca coloque isso aí na... Eu nem vou deixar aqui para vocês saberem qual que é. Vamos lá mais um pouquinho. Vamos ver qual era o nível que nós estamos falando. Vamos lá para tratamento? Querem entender como funcionava o tratamento no passado? Para qualquer doença pulmonar, o que a pessoa precisava fazer? Simples. Tá com uma doença pulmonar? Fuma. Era isso que era pregado. O paciente deveria tragar o quê? Livremente e com frequência. Ok. Mais uma, dor de ouvido. Alguém aí já sentiu dor de ouvido? Que tal a gente testar isso daí? Olha aí, ó. Soprar fortemente a fumaça de um charuto dentro do ouvido. Gostaram? Vamos para mais um. Sangramento no nariz. O que a pessoa tinha que fazer? Vamos para depressão. Choque elétrico de corrente alternada. Nessa época eu acho que quase não existia depressão, porque a pessoa ia falar que estava bem, porque senão ela não queria tomar isso daí. O último, resfriados. 6 cápsulas contendo o quê? Volto a perguntar para vocês, era um contexto de confusão? Será que Deus é um Deus tão mau que nos deu a luz sobre um estilo de vida saudável porque Ele é egoísta? O que vocês falam? Me respondem, podem conversar comigo. Será que Deus era tão mau assim? Gente, que doideira! E isso a gente encontra em um livro que chama Loma Linda, tá bom? E aí você vai ver, por exemplo, o resultado prático disso daí é que uma criança, por exemplo, a cada 6 morriam antes de completar 1 ano. A expectativa de vida era 39 anos. O negócio era feio. Vamos para mais um aqui. O que era proibido nessa época? Quartos o quê? Ventilados. O perigo do quê? Do ar à noite. Se você tomar um ar, acabou. Você vai morrer. Luz solar era o quê? Proibido. Água era recomendado somente o líquido das frutas. Então você tá com sede? Como uma maçã. Gente, que loucura. Outra coisa, banho frequente. Não precisa tomar banho. Tá tudo certo. Se você tomar banho, você fica doente. E o interessante é que esses dias eu estava fazendo missão na Europa. E na Europa, até hoje, e depois eu entendi um pouquinho mais por que Ellen White falou tanto sobre isso. Porque lá o pessoal realmente ainda toma banho 1 vez por semana. E um dia que eu fui falar que eu tomava banho, às vezes 2 vezes por dia, de manhã e à noite, eles virou pra mim e falou, você vai ficar o quê? Doente. Isso não é saúde, você não pode fazer isso com a sua saúde. Então, nesse contexto histórico que Deus levanta quem? Ellen White para falar sobre saúde, sobre bem-estar de um modo geral, né? Na década de 1860, éramos apenas 3.500 adventistas. E em 3 anos após a nossa primeira organização, foi aberta uma instituição de saúde. E depois dessa instituição, ela acabou queimando, né? Mas aí virou um sanatório, né? Que era administrado pelo Dr. Kellogg. E algo que nós podemos pensar é o seguinte, hoje é fácil, por exemplo, falar sobre o fumo. É muito fácil, não é? Mas na época que Ellen White recebeu essa luz, isso era loucura. Por quê? O fumo fazia bem para o quê? O pulmão. Simples assim. E aí, depois que olha que interessante isso, irmãos. Depois que ela recebeu essa luz, somente depois de 100 anos, que a Organização dos Estados Unidos começou a falar, por exemplo, que era malefício o fumo. Que ele não era tão bom. Que ele poderia te dar prejuízos. 100 anos depois. Então eu fico imaginando, será que o trabalho que a irmã disse aqui do profeta era fácil? Não era.
E às vezes a gente nem valoriza. A gente às vezes nem leva, não dá nem bola. Será que ela falou porque foi iluminação de Deus? Alguém tem dúvida do que ela falou? Não foi Deus inspirando? Alguém que nos conhece a maquinaria. Alguém que conhece como o meu organismo funciona. Alguém que sabe o que eu preciso comer para me nutrir. Ou que eu preciso de água. Ou que eu preciso do quê? Do exercício físico. É um Deus que te ama de tal forma que ele falou, filhinho, eu te amo, por te amar eu vou te dar essa luz. Porque eu não quero que você viva num contexto de confusão. Olha o que esse texto nos diz. Qual é o objetivo da reforma de saúde, irmãos? Eu sei que, infelizmente, essa mensagem às vezes é chegada para nós de uma forma tão negativa que quando vem alguém falar de saúde, a gente já pensa, vai falar que eu não posso comer tal coisa, vai falar tal coisa. E na verdade nós esquecemos que é um Deus que nos ama. Mas não faz sentido eu saber essa mensagem para criticar o que o irmão está comendo. Vocês entenderam isso? O que eu decido fazer, porque é um objetivo de Deus para a minha vida, não deve ser para julgar o meu irmão que ainda come determinadas coisas. Se essa mensagem está sendo usada para acusar o meu irmão, eu não entendi o objetivo dela. Irmãos, essa mensagem só vai fazer sentido na sua vida e na minha. O dia que eu entender que se um pão integral é saudável, eu vou fazer para o meu lar, mas eu também vou abençoar o meu vizinho. Só vai fazer sentido se eu fizer isso. Agora, se eu mudei minha alimentação, aí eu me acho um pouquinho melhor, né? Nossa, olha os irmãos, tudo pecadores. Isso não é o objetivo da reforma de saúde. O objetivo é eu ter saúde, eu falar, nossa, eu comecei a comer mais fruta, meu organismo está funcionando tão bem, mas tão bem, e eu tô sabendo que a minha vizinha tá o quê? Tem uma semana que não vai no banheiro. O que eu vou fazer? Amiga, descobri um negócio. Vem cá, começa a colocar 2 frutas no seu café da manhã. Começa a comer uma saladinha todos os dias. Vamos lá, o desafio que eu faço com meus pacientes. Pelo menos 2 cru no café da manhã e no almoço. Então, 2 frutas, pelo menos, no seu café da manhã. Que seja banana, mamão, uva, que seja um pedacinho. Raíssa, eu como pouco. Um pedacinho de banana, um pedacinho de mamão. No almoço, que seja o famoso alface e tomate. Você vai ver que seu organismo vai funcionar melhor. Aí o que vai acontecer? Gente, eu tô me sentindo bem. Então eu vou abençoar outras vidas. Aí eu vou chegar com uma cesta pro meu vizinho que não conhece Deus. Eu vou dar para ele. E aí com isso eu abri uma porta para o quê? Para levar a Cristo, que é o nosso principal objetivo. Então se nós não entendermos o sentido dessa mensagem, não adianta nada. Se eu não como determinada coisa só para acusar quem come, volta a comer, é até melhor. Porque não causa escândalo. Porque em vez da gente aproximar as pessoas, eu sempre falo, tem uma frase que muita gente que muda a alimentação fala, depois que eu comecei a comer saudável, não dá para se juntar com os irmãos. Eu falo, então você não entendeu nada. Eu não posso ir junto à panela porque tem tudo de errado. Você não entendeu nada. Sabe quando você vai entender? Quando você vai falar, nossa, hoje tem um junto à panela. Eu aprendi a fazer uma receita de uma pizza saudável. Eu vou levar para todo mundo experimentar. Aí você está começando a entender. Olha o que esse texto nos diz. Conservai sempre em mente que o quê? Maior objetivo da reforma de saúde é assegurar o mais alto desenvolvimento possível do quê? Mente, alma e corpo. Todas as leis da natureza que são leis de quem? De Deus. Destinam o quê? Ao nosso bem. A obediência a elas promove o quê? Nossa felicidade nessa vida e nos ajudará no preparo para a vida do porvir. A alimentação não salva ninguém, mas ela pode te ajudar. Por que ela pode te ajudar? Vamos entender o texto? Quando eu cuido do meu estilo de vida, como que vai estar a minha mente? Vai estar boa? A minha alma? E o meu corpo?
Então tá vendo que vai ser mais fácil? Quando eu começar a me alimentar de uma forma mais natural, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar com uma mente mais limpa. Eu vou ter prazer em abrir a Bíblia e escutar a voz de Deus. Eu vou estar com o corpo mais disposto. Gente, às vezes nós somos muito desanimados. Vamos fazer uma visita? Ah, não. Vamos fazer tal coisa? Ah, não. Se o pastor não levar, ninguém vai. Parece que a gente precisa daquele empurrãozinho. Mas muitas vezes é porque a gente não está cuidando do modo geral. E aí por isso que você sente. Por isso você sente indisposição. Vou dar um exemplo. Quem anda sentindo que o cabelo está caindo muito? Anda sentindo cansado? Perca de memória. Ia pegar tal coisa e esqueci. Às vezes isso é falta de vitamina D, que é sol. Outra coisa, são coisas tão simples que aí às vezes eu estou indisposta. Eu falo até para as esposas, às vezes a esposa está tão indisposta, o marido procura ela não tem ânimo, às vezes nem sabe porque ela está toda doente por fora. Eu tenho uma experiência de vários pacientes meus, que eu sempre passo um protocolo de detox para eles. Eles falam, Raíssa, minha vida mudou em vários sentidos da vida. E aí elas contam, às vezes, mulher fala às vezes demais, elas contam determinadas coisas. E eu fico assim, quem que fez isso? Foi só a mudança de alimentação. Então talvez você está tão desanimada para tudo, para brincar com as crianças, para ter um momento prazeroso, para sair, para fazer uma caminhada, talvez porque você só está precisando disso daí, ó. Ei, peraí, deixa eu dar uma pausa, deixa eu ver como é que estão meus exames, deixa eu cuidar mais da minha saúde, eu vou ter mais disposição, vai ser natural. E nós já falamos, mas eu quero recapitular com vocês o quê? Um pouquinho da importância da relação do quê? Do nosso cérebro com o nosso intestino. Tem alguns médicos que falam o seguinte, que o nosso cérebro deveria ser o intestino. Sabe por quê? Porque você sabia que a sua felicidade vai depender de como está seu intestino? Sabe aquelas pessoas ranzinza, chata, que tudo quer brigar? Sabe o que elas precisam? Às vezes só cuidar da sua saúde. Mudar um pouquinho seu estilo de vida, você vai ver que ela vai ter paz. E a gente vai ler isso, um texto sobre isso. Olha o que aqui fala. O cérebro é a cidadela do ser. Maus hábitos físicos afetam o cérebro e impedem a consecução daquilo que o quê? Desejamos, que é uma boa disciplina mental. A causa principal é um regime impróprio, refeições irregulares, falta de exercício físico e desatenção às leis de saúde em outros sentidos. Então, os meus hábitos físicos afetam o meu cérebro, sim ou não? E uma pergunta para vocês, aonde Deus se comunica conosco? Se os meus hábitos físicos estão afetando o meu cérebro, como que está a minha comunhão com Deus? Deve estar ótima. 5 minutos ali de estudar a Bíblia é o suficiente. E Jesus nunca amanhecia o sol sem que ele estivesse na presença de Deus. E às vezes a gente não percebe por que nós como igreja estamos dormindo. Por que não tem mais pessoas nos visitando? Por que nós não estamos mais ativos? Porque falta em nós, primeiramente, cuidar do que tem afetado o meu cérebro. Quando eu tiver uma boa comunhão com Deus, vai ser natural eu estar disposta a viver o que Ele me pede. O que vocês falaram, né, que é o nosso lóbulo frontal, que é o quê? A capacidade de raciocínio, juízo, autocontrole e linguagem. Aonde ocorre não só o ato de tomar decisões, mas pensar, discernir o que é bom ou mal para o corpo. Irmãos, é muito interessante quando nós viemos na igreja, vamos aqui na igreja, estamos na igreja, escutamos um hino, nos emocionamos e choramos. Ai, Jesus é tudo para mim. Eu saí da porta e nem lembro o que eu fiz. Eu não estou falando que é errado a emoção, mas quando nós entendemos sobre o que Cristo espera de mim, Ele espera que eu adore Ele porque eu entendi que é o ideal. É racional, não é por uma emoção. Ah, eu tô na igreja, cantei um hino, eu amo a Jesus. Quando eu saí daqui eu nem sei o que eu cantei. Jesus, Ele quer um culto que é racional. Por que você segue a Cristo? Vocês já se perguntaram por que vocês são adventistas?
Por que Deus chamou vocês como povo de Deus? Será que é só para a gente ser um pouquinho diferente do mundo? Ou será que tem um propósito maior? Olha esse texto. Manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente. Tal deve ser a preocupação de quê? Das nossas vidas. Vocês estão muito calados. A preocupação da vida de quem? Ah, então tá bom. Os filhos de Deus não podem glorificá-lo com um corpo enfermo ou uma mente amesquinhada. Isso é muito sério, irmãos. Quando a gente vem no culto de quarta-feira, parece que a gente só conta problema. Ah, eu tô doente, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E muitas vezes a gente não está entendendo que nós não podemos glorificar a Deus disso. Claro, gente, que eu não quero ser ignorante que existe doença genética. Mas ontem, quem estava aqui na aula, a gente falou sobre o quê? Que a genética, ela pode até ser a arma. Mas quem vai puxar o gatilho é os nossos hábitos. Pode ter genética? Pode. Para algumas pessoas vai ser mais difícil. Mas todos os dias você pode estar puxando um pouquinho mais esse gatilho. Aí quando disparar, a gente fala, era destino. Eu falei ontem, né? Minha avó teve diabetes, meu pai também teve diabetes, eu também vou ter. E tá tudo certo. Como que eu estou glorificando a Deus desse jeito? Mas o texto continua. Os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, seja no beber, desgastam suas energias físicas e enfraquecem as faculdades, o quê? Morais. Irmãos, não é a Raíssa que está falando isso. É Deus que está nos mostrando que nós precisamos despertar. Se eu quero ter um revivamento, nem é na igreja, é na minha vida. Eu preciso começar a analisar qual está sendo a preocupação da minha vida. Ali fala, né, qual deve ser a nossa preocupação. E isso, eu preciso tomar a decisão. É individual. Às vezes a gente quer que o esposo tome a decisão para a gente tomar. É individual. Todos nós precisamos decidir. Eu vou fazer isso porque isso é o ideal. Olha o que esse outro texto nos diz. Os órgãos digestivos desempenham parte o quê? Importante para quê? Quem quer ser feliz aqui? Amém! Então vamos aprender na felicidade da nossa vida. Deus nos deu o quê? Inteligência para que pudéssemos saber o que usar como alimento. Não deveria nós, como homens e mulheres ajuizados, analisar se o que comemos é próprio ou irá causar-nos dano? Pessoas que têm azia possuem em geral má disposição. Tudo parece-lhe contrário e eles estão inclinados a tornar-se o quê? Mal-humoráveis, irritáveis. Se deve haver paz entre nós, devemos dedicar mais tempo ao caso de ter o quê? Vamos entender esse texto? Primeiro ele falou que quem quer ter felicidade, todos nós levantamos a mão. Todos nós queremos ser felizes. Segundo, ele falou se quer haver paz entre nós precisamos cuidar do quê? Do estômago. Irmãos, se nós estamos como um mundo irritáveis, mal-humorados, olha pra mim, eu já tô brigando. Ei, cuidado, tem alguma coisa de errado. Se deve haver paz entre vocês, devemos ter mais atenção o quê? Ao nosso estômago. Volto a falar, não tem como separar o físico do mental e do espiritual. Não tem como eu separar ou ser ignorante falando, eu como qualquer coisa e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Foi isso que o texto nos diz? Se nós queremos ter paz entre a igreja, eu falo para a igreja, eu vejo assim, hoje as igrejas tendo tantas brigas por coisas tão pequenas, tanta picuinha, é um irmão falando do outro e outro fala do outro. Irmãos, vamos priorizar a paz. Mas a paz vai começar comigo, com as minhas escolhas diárias. Se eu tiver paz, primeiro comigo, cuidando do meu templo do Espírito Santo, eu vou ter paz no meu lar. E o meu lar vai ser o fruto na igreja. Amém? Que esse seja o nosso desejo, né? Outro texto aqui que diz o seguinte, deixa eu ler aqui. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos,
conscienciosamente considera as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidade física, mental e moral. A obediência às leis deve ser considerada questão de quê? Dever pessoal. Nós mesmos haveremos de sofrer os danos da lei violada. Temos de responder perante Deus por nossos hábitos e o quê? Práticas. Portanto, o que nos importa não é o que diz o mundo, mas como eu, Raíssa, coloca seu nome aí, como eu, Raíssa, que me declaro cristã, trato o organismo que Deus me deu. Trabalhai para o mais alto bem material e espiritual, guardando o meu corpo como um templo para a habitação de quem? Do Espírito Santo. Ou vou me dobrar às práticas e ideias do mundo? Como eu, que me declaro cristã ou cristão, estou fazendo todos os dias nas minhas escolhas. Irmãos, que nós possamos pensar nisso. Que possamos refletir. Primeira coisa, é um dever pessoal. Não coloca desculpa no filho, desculpa na correria do trabalho. É um dever pessoal. Nós todos tem que responder perante Deus. Volto a falar, não é porque Deus é ruim, não. Não é porque Deus quer te tirar coisas gostosas ou, é tão bom ficar em casa deitado em vez de fazer um exercício. Não é por isso. É porque Ele te conhece. Por te conhecer, Ele te deu um presente. E o que você tem feito com esses presentes? Essa é a minha pergunta para vocês hoje. O que 1 Coríntios 6:15 nos diz? 1 Coríntios 6, 15, 19 e 20 diz o seguinte: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, porventura proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, ao quais pertences a Deus. Amém? Amém? Vocês têm um propósito. Lembra dos primeiros textos que a gente leu? Vocês têm um propósito de vida. Vocês têm um dono, alguém que pagou um preço muito caro. Irmãos, se pudesse só ter você nesse mundo, Jesus também morreria por ti. Você tem um preço muito alto. Não deixa as pequenas coisas do mundo nos atrair. Se a gente sabe o objetivo que a gente quer chegar, as coisinhas não vai nos atrapalhar. Mas se eu não sei onde eu quero chegar, eu não vou saber qual caminho seguir. E aí qualquer coisa vai me distrair. Então, quando eu começo a pensar que eu sou uma membra de Cristo, como ele fala, né? O meu corpo é membro de Cristo. O Espírito Santo precisa estar na igreja, sim ou não? Mas aonde que ele vai estar? Em quem que ele quer habitar? É na igreja? É nos bancos? É em nós. E não é coletivo. Tudo bem que ele pode descer coletivo, mas ele só desce coletivo se todos que estiverem ali já estiver com ele. Então é um dever pessoal a busca do Espírito Santo. Quando nós pensamos em presentes, eu só quero destacar novamente os 8 remédios naturais. Lembre-se que são presentes. Toda vez que eu falar que saco fazer exercício físico, eu vou lembrar, opa, é um presente que Deus me deu. Olha que lindo isso, irmãos. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder de Deus. Eis o quê? Não entendi. Vamos falar mais alto. Verdadeiros remédios. Quais que eram os verdadeiros remédios do passado, que eles achavam que eram remédios? A teia de aranha, o cloreto, pelo de camelo, cigarro, o fumo. Isso é remédio? Isso daqui, quanto que eu pago por isso daqui? Ah, tudo bem, Raíssa, a gente vai gastar com as frutas, mas muitas coisas aqui é de graça. É só você sair às vezes de casa assim, dar um passo, você já vai ter um remédio. Você respirando, você já está com outro. Quantos hoje a gente já usou?
Quem bebeu água aí? Todo mundo bebeu água? Amém, né? O sol hoje não está tão aberto, mas é um presente, ele está ali. Confiança no poder divino, nós estamos na casa de Deus, adorando a Deus. Gente, olha, de 9 doenças a cada 10 começa pela mente. E é uma cura que Cristo precisa fazer em nós. Hoje nossas doenças são todas emocionais. Porque a gente não sabe de onde a gente veio e por que a gente está aqui. A gente não entende o propósito pelo qual nós nascemos e a gente se perde nesse mundo. Às vezes a nossa confiança está no meu esposo, no meu amigo, que quando ele me larga, meu mundo acabou. Irmãos, os verdadeiros remédios é o que Cristo nos deu e que Ele espera que nós usufruímos. Para finalizar, eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em 3 João, versículo 2. E quem puder abrir para mim, por favor, e ler. Terceira João, versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Qual é o desejo de Deus para nós? Prosperidade e saúde. Esse é o desejo de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que está aqui. Eu sei que esse processo, quando nós pensamos em estilo de vida, gente, não é fácil. Eu lido com isso todos os dias ali com meus pacientes que falam, Raíssa, eu até quero, mas quando eu vejo, eu caio. E a frase que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, nós não perdemos quando nós caímos. Sabe quando que nós perdemos? Quando nós desistimos. Vamos decorar essa frase? Nós não perdemos quando o quê? Mas nós perdemos quando nós desistimos. É uma luta diária. E o mais interessado em lutar conosco é Deus. Olha que lindo. Ele nos fez. Ele que sempre vem atrás de nós. E quando nós pensamos em bem-estar, Ele é o mais interessado em nos ajudar. Irmãos, que o meu desejo e o desejo de vocês nessa manhã possa sair daqui e falar, Senhor, pega na minha mão. Eu sei que não é fácil, eu luto com isso todos os dias também, porque parece que a nossa carne gosta de outra coisa. Mas, Senhor, eu não gosto de fruta, seja sincero com Deus. Eu não gosto de fazer exercício físico, mas me ensina. Aí você começa, não precisa começar com aquela fruta que você acha mais ruim. Começa com aquela que pelo menos você tem uma intimidade, até come de vez em quando. Começa a comer ela mais frequente. Começa fazendo uma caminhada, pega seu esposo, seu filho e fala, vamos até na esquina só. E aí cada dia você vai aumentando um pouquinho mais. Não gosto de água. Começa a falar, Senhor, me dê prazer em beber água. Vai começando, um segredo, de manhã cedo, acordou, já toma um copo d'água. Você vai ver que vai facilitar a sua vida. E aos poucos a gente vai conseguindo. Eu tenho um checklist dos 8 remédios naturais, eu poderia passar para a secretária, talvez depois a gente distribui para todo mundo, que é assim, pequenas coisas que a gente pode fazer, tipo desafio de pelo menos 2 frutas por dia, e aí você tentar dar um checklist pelo menos em algum deles, sabe? Que aí lá vai ter tantas alternativas, só para a gente não fugir. Aí você cola isso na sua geladeira, para não ter desculpa de esquecer. Fala, olha, hoje eu esqueci da comunhão com Deus, peraí, deixa eu pelo menos orar aqui, nesse momento, eu esqueci do exercício físico, deixa eu fazer pelo menos um alongamento. E assim a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Tem uma música que eu gosto muito que fala, eu vou crescendo em graça. Então esse é o nosso objetivo. Todos os dias crescer mais, porque o mais interessado é Deus. Que Deus nos abençoe. Vai ter um hino? E depois eu oro ou não? Posso ficar aqui? Perceber em seu olhar as pessoas tão vazias,
Só Jesus o vê. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender. Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender. É preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz Amém. Amém. Podemos ficar de joelho para orarmos? Paizinho querido, nós acabamos de escutar que nós precisamos buscar a Ti. O Senhor nos conhece, sabe as nossas lutas diárias. Nós estudamos que o Senhor é o mais interessado em nos dar o Espírito Santo. Mas nós mesmos não conseguimos, Senhor. Sabemos que nós somos fracos, que nós caímos. Mas obrigado porque o Senhor promete estar conosco. Então, neste momento, Senhor, eu quero primeiramente pedir perdão por todos os nossos pecados que estamos aqui. Perdoe-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. E agora, por favor, preencha o nosso coração com Teu Espírito Santo. Que Ele possa estar todos os dias conosco, nos ajudando nas nossas escolhas diárias. Nos ensine a valorizar os presentes que o Senhor tem para nós. Que possamos valorizar o Teu propósito ao nos criar. Que possamos viver de acordo com isso. E que isso também não seja só para abençoar a minha vida, mas para abençoar a vida de todos que estão ao meu redor. Que a nossa vida possa ser luz. É
É isso que eu te peço, já te agradecendo por tudo. Fique conosco nesse sábado, daqui a pouco que vai ter a continuação do curso. Traga as pessoas de volta, Senhor, incomode o coração delas, para que a gente queira estar aqui aprendendo um pouquinho mais de Ti. É isso que eu te peço, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.